Para implantarmos um enlace em wireless, é importante que nós escolhamos adequadamente as antenas. Então, na hora que você vai escolher uma antena, você precisa levar em consideração vários fatores, como, por exemplo, a distância do enlace. Se tiver um enlace muito longo, por exemplo, um enlace com 30, 40 ou até mesmo 50 quilômetros, é importante que a sua antena tenha um alto ganho, né? Algo como 20, 21, 22, 23 dBi. Com isso, é preciso ver que tipo de antena vai suprir a sua necessidade e qual é o ângulo de abertura, né, do diagrama de radiação dessa antena. Por exemplo, para realizar um enlace de longa distância, de digamos 10 quilômetros, uma antena IAG seria uma boa alternativa. De repente, uma IAG de 7, 8 elementos. Tá? Então, você pode colocar uma antena de 8 elementos e, consequentemente, ela vai ter um alto ganho somado a um sistema de rádio de alta potência e, consequentemente, você consegue ter visada para um respectivo destino. Você consegue ter um enlace de rádio. Lembra, se eu for fazer aí um enlace de rádio e minha antena tem um altíssimo ganho, o meu diagrama de radiação ele fica bastante estreito, bastante restrito. Então é preciso tomar cuidado na hora de fazer o alinhamento dessas antenas. O alinhamento é muito importante. Haja vista que se o sinal está muito concentrado e eu não alinhar corretamente, eu posso alinhá-lo de maneira errônea e com isso o sinal acaba não chegando da melhor maneira. Interessante que a sua empresa tem aplicativos que façam esse cálculo de enlace ou que tenha também um kit de alinhamento de antenas. Né? Pode funcionar, por exemplo, com lasers. Outra coisa importante também, qual é a taxa de transmissão que você vai precisar. Então, essa taxa de transmissão, para que você consiga ela com sucesso, é importante que você calcule, né, dimensione corretamente o seu enlace e sua relação sinal-ruído. E, claro, né, ver os aspectos regulatórios de cada país. Né? No caso do Brasil, é preciso ver as regulamentações que a Anatel, na Lei Geral de Telecomunicações, por exemplo, especifica sobre essa área. Consequentemente, verificando se aquele espectro de frequência, por exemplo, está liberado. Né? Por exemplo, o uso de 2.4 e 5 GHz estão liberados, mas você pode querer usar em outras faixas de frequência, né? Como, por exemplo, 6 GHz, 10 GHz. É possível? É possível, desde que você tenha o rádio adequado para tal, né? E as antenas adequadas para tal também. Falando em taxa de transmissão, claro que quando você pensa em taxa de transmissão, você tem que pensar também que você vai ter atenuação no meio, né? E uma dessas atenuações é o ruído de fundo, é o noise floor, é todo o ruído que pode ser causado por sistemas de diversos fenômenos, tá? Reflexão, difração, né? O próprio ar ele atenua de certa forma o sinal. Então, esse ruído é importante você levar em consideração. Por quê? Porque, por exemplo, imagina essa seguinte situação. Eu tenho aqui uma escola e eu tenho uma sala de aula lotada de crianças e o diretor gostaria de mandar um aviso a todos. Só que como a sala está cheia, como a escola está cheia, digamos que esteja num horário de recreio, por exemplo, o diretor vai ter que aumentar o volume do sistema de som para que você consiga escutar a mensagem. Quando a escola está mais vazia, né? Por exemplo, na hora que as crianças vão ser recebidas pelos pais, pelos familiares, ele não precisa colocar um volume tão alto, consequentemente, ainda assim as pessoas vão escutar. Ou seja, o ruído de fundo aqui são as crianças, perfeito? Então, esse ruído de fundo ele precisa aí ser levado em consideração na hora de você enviar os dados. Nesse caso aqui, a mensagem do professor, do diretor, do supervisor para as crianças, para os professores. Essa analogia foi usada para quê? Para ilustrar o conceito de relação sinal-ruído, que é o nível de potência do sinal em relação à potência do ruído. Perfeito? Ou seja, o que seria a relação sinal-ruído então? Você tem um sinal que você vai transmitir em verde e esse é o ruído do ambiente.
Então, essa diferença entre o sinal efetivamente enviado e o ruído, né, o ruído de fundo, é chamado de relação sinal-ruído. Quanto mais distante, né, esse ruído do sinal efetivamente, melhor, né, mais qualidade você vai ter. Você vai poder utilizar técnicas de modulação mais complexas, como por exemplo QAM64, QAM128 e transmitir a altíssimas velocidades. Se essa relação sinal-ruído aqui ela estiver muito próxima, digamos que o meu ruído aqui ele esteja muito mais próximo do sinal efetivamente, você vai ter problemas, né? Digamos que o meu ruído chegue aqui neste limiar, né? Nesta área aqui, ou seja, quase com a mesma potência do meu sinal real, o sinal que eu desejo enviar. Então aqui nós temos um problema, porque se eu colocar aqui com essa relação sinal-ruído, uma modulação como o QAM128, onde você vai ter uma constelação aí de dados muito grande, né? Muitos pontos, a chance de você perder dados aqui, você confundir, né, um ponto da constelação com outro ponto da constelação é muito grande. Então, com isso, faz necessário deixar o sistema com uma modulação mais simples, como por exemplo QPSK, BPSK e consequentemente uma taxa de transmissão mais baixa. Tecnicamente, a relação sinal-ruído é definida como a diferença entre o ruído de fundo e o sinal em dB, né? Isso ficou bem claro para vocês. Então, o sinal-ruído é isso aqui, o ruído de fundo menos o sinal em dBm. Perfeito? Então, você, quando for implantar um sistema, seja indoor, seja outdoor, é importante que você veja isso. Você vê o sinal da sua rede Wi-Fi, seja 2.4 ou 5 GHz, e verifica como é que está o sinal das demais redes em relação à sua. O problema não é as redes estarem no mesmo canal necessariamente, e sim se elas têm uma relação sinal-ruído muito alta, né? Muito próxima aqui do meu sinal que vai ser transmitido. Mantendo aqui uma relação sinal-ruído de 20 dBm, você consegue transmitir com taxas bem interessantes, você consegue uma relação sinal-ruído bem interessante. Perfeito? Tenham isso em mente. E se o ruído de fundo, por exemplo, aqui for menos 95 dBm e o sinal for de menos 70, nossa relação sinal-ruído fica sendo de 25. Perfeito? Acho que é bem claro isso, né? Outra coisa que você tem que levar em consideração é que se você deseja uma vazão de 30 megabits por segundo no seu enlace de rádio, você precisa superdimensionar esse rádio, tá? Você precisa, por exemplo, colocar com um enlace de 65 megabits por segundo. Por quê, Bruno? Em primeiro lugar, pessoal, você vai ter a atenuação no espaço livre, você vai ter o atenuando o sinal. Segundo, essa taxa aqui de 30 megabits por segundo que você quer, que é uma taxa real, na prática, para você conseguir ela, você vai ter sim que aumentar essa velocidade para 65 ou até mais. Haja vista que você vai ter que calcular reflexões, refrações, difrações. O cabeçalho do Wi-Fi, do sistema Wi-Fi também vai reduzir essa velocidade. Então, normalmente, quando você tem, por exemplo, um equipamento que diz que transmite a 600 megabits por segundo, na verdade, bons equipamentos vão transmitir com velocidade real de 300 megabits por segundo. Perfeito? Então, é importante, é fundamental que você superdimensione o seu sistema. E o fabricante, claro, deve informar a relação sinal-ruído necessária para alcançar essa velocidade, porque depende muito da sensibilidade do sistema de rádio. Empresas como o Biquet vão ter um sistema de rádio com uma sensibilidade, Cambium vai ter outra, Ruckus Network vai ter outra, e assim sucessivamente. MikroTik vai ter outra. Então você precisa pegar a tabela do fabricante e verificar quais são os parâmetros, qual é a relação sinal-ruído, qual é o sinal limiar que aquele rádio consegue suportar e atender às suas necessidades. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo do equipamento Biquet Air Max.
onde você tem aqui, caso eu queira receber um sinal com uma respectiva velocidade, por exemplo, se eu quiser utilizar aqui 65 megabits por segundo, como é que isso vai ser feito? Lá o meu equipamento, né, o meu AirMax vai utilizar a modulação QPSK e vai ter que também utilizar uma largura de banda de 30 MHz, por exemplo. Além disso, a minha relação sinal-ruído, né, ou seja, na verdade o meu sinal, né, de recepção, né, já somando aí o ruído, vai ter que ser no meu limiar aqui, menos 83 dBm. Isso utilizando o padrão 802.11n. Se for o padrão 802.11ac, ele fica um pouco mais robusto, ou seja, ele consegue suportar até menos 85 dBm e consegue manter os 65 megabits por segundo. Perfeito? Tenham isso em mente.